Norris frustrado concede entrevista polêmica depois da corrida. O Hamilton parabeniza Max Verstappen e reclama do seu carro, dizendo que estava uma porcaria e mais, hein? Atenção! Leclerc disse que a Ferrari cometeu alguns erros estratégicos. McLaren explica por que cometeu tantos erros na corrida. E o Christian Horner compara a vitória de Max Verstappen com a do Senna. Vamos falar sobre isso. Padrão Treta F1, informações direto do paddock para vocês, sem especulação, sem rumores. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer e vamos lá. Até o Norris disse que Verstappen teve sorte no GP do Brasil. Olha só, hein? Esse assunto tá gerando muita polêmica. Mas ele confessou que ele cometeu alguns erros que custaram a posição contra o Charles e contra o Russell. Isso aí ele concorda que ele cometeu erro, embora a McLaren ache o contrário. Depois ele falou que na corrida a Red Bull foi beneficiado, eles foram os beneficiados. Então foi azar para ele e sorte para a Red Bull. Eles tiveram sorte com uma regra com a qual ninguém concorda, e é quando há a bandeira vermelha, os carros param, vão para o pit stop e podem trocar os pneus. Assim, quem ainda não parou, que era o caso do Max Verstappen, Ocon e Gasly, ganharam um pit stop de graça, sem perder tempo. Isso é muito bom. Ele finaliza bem cabisbaixo, dizendo que só foi um pouco de azar hoje, nada mais. Aí, claro, o Max pilotou muito bem, ele conseguiu com um pouco de sorte. Mas a vida é assim. Disse Lando Norris, pouco decepcionado. Ele ainda comentou numa outra entrevista que se o Max tivesse largado em primeiro, facilmente ele daria uma volta em todo mundo. O ritmo dele estava muito bom. Olha só as palavras do Norris, hein? Até o Hamilton elogiou Max Verstappen, tocada incrível. E de fato, pessoal, isso é algo incontestável. Apesar da sorte, isso é algo incontestável. A sorte não minimiza a vitória dele em apenas uma volta. Uma volta o cara ganhou 6 posições. Depois, ao longo das voltas, foi ganhando mais posições, inclusive com uma ultrapassagem sobre o Hamilton. Max Verstappen comentou que o carro dele tinha boa aderência na parte interna da primeira curva, e é lá que ele fez a maioria das ultrapassagens. Então tá aí um super campeão mundial elogiando outro campeão mundial, que provavelmente vai ser campeão este ano mais uma vez. Agora ainda com o Hamilton, eita, o Hamilton elogiou o adversário, mas criticou severamente seu próprio carro. E disse que a corrida foi uma porcaria para ele, montado na Mercedes. A corrida foi uma porcaria, mas pilotar o carro de Ayrton Senna foi a melhor coisa do mundo. Essa foi a melhor experiência do fim de semana. Agora, sobre o carro da Mercedes, ele não é bom. Sábado e domingo foram terríveis. A classificação e a corrida curta foram péssimas. O carro esteve ruim o fim de semana todo. Não vejo a hora de acabar. Disse Hamilton, pessoal. Acabar e ir para a Ferrari. E loucura, hein? Olha o nível que chegou o Hamilton com a Mercedes. O que é muito estranho, né? Isso abre uma incógnita pra gente. O Russell tá vindo bem, o Hamilton não. Por que será, hein, pessoal? Comenta aí. Leclerc também reclamou dos erros de estratégia da Ferrari. Parou muito cedo no pit stop, configuração do carro também. Leclerc disse que a Ferrari tomou uma decisão e a configuração que eles achavam que estava certa, na verdade, foi na direção oposta. Direção errada. O ritmo simplesmente não estava lá. Nós não éramos competitivos. Na classificação com pouco combustível foi difícil dirigir. Na corrida foi mais difícil ainda. Não cometer erros era quase impossível. Mas no final, considerando tudo, os danos foram mínimos, pois a Ferrari conseguiu terminar na frente das duas McLarens. Então isso ajuda na classificação dos construtores. Ele diz que a estratégia que a Ferrari adotou foi claramente um erro. Ele também comenta que Gasly, Ocon e Max Verstappen se beneficiaram com a bandeira vermelha e tiveram pit stop gratuito. Agora a Ferrari, por outro lado, foi na direção errada. Lembrando, pessoal, que o Leclerc foi o primeiro piloto, entre o top 10, digamos assim, que parou no pit stop. Pelo fato da Ferrari ter parado ele muito cedo, ele voltou no tráfego atrás do Berman e do Hamilton, que estava com um carro horrível. Ele já sabia que naquele momento ele perderia muito tempo. Agora, lembra que o Norris reclamou que ele cometeu erros? Pois é, a McLaren disse, através do chefe da McLaren, que o erro não foi do piloto, não foi culpa do piloto. O erro da McLaren foram os freios não estavam bem regulados. Então o carro estava patinando, não estava freando bem na chuva. O chefe da equipe, André Stella, disse que quando os pneus do carro travam, como aconteceu hoje, ele não culpa o piloto, ele culpa o carro. O carro está travando muitos pneus, o freio está desregulado. E isso só acontecia em determinadas condições, ou seja, era totalmente imprevisível. O piloto não conseguia prever se ele freasse um pouco ou muito, iria travar os pneus. Então realmente o carro estava imprevisível, o carro estava ruim. Inclusive, ele elogiou o ritmo do Norris, que na largada o Norris perdeu para o Russell, mas depois ele ficou mais rápido que o Russell. Mas não conseguia ultrapassar o Russell, era impossível, na condição de chuva e sem DRS. Aí a chuva ficou mais forte e
a McLaren decidiu parar o Norris durante o safety car para ganhar tempo de parada, colocar pneus novos, mas daí veio a bandeira vermelha e aí o caos foi feito. Agora, para finalizar, pessoal, Christian Horner, chefe da Red Bull, teve um vislumbre e comparou a vitória, a corrida do Max Verstappen, domingo, com a corrida de Senna em Donington 1993. Pessoal, Donington 1993 é considerado como a volta de Deus, a melhor largada da Fórmula 1 de todos os tempos, entre outros adjetivos. Na chuva, aquele caos que era naquela época, década de 90, carros difíceis de guiar, Senna largou em quarto lugar e logo na primeira volta na chuva passou de forma brilhante todos os adversários. E antes de completar a primeira volta já estava em primeiro lugar, tendo ultrapassado as duas Williams que naquela época eram dominantes. As Williams de Damon Hill e Alain Prost. Então Senna, com um carro muito inferior, conseguiu em uma volta superar as lendárias Williams e vencer a corrida, quase completando uma volta no segundo colocado. Senna dominou a corrida. Masterclass. Perfeição. Imbatível. E o Christian Horner comparou a corrida do Max Verstappen do Brasil com essa corrida do Senna. Olhando do ponto de vista competitivo, faz sentido a comparação. Afinal de contas, Max Verstappen deu um show. Na primeira volta ultrapassou 6 e durante toda a corrida, nas condições adversas, venceu a corrida, como todos sabem. Para quem não assistiu ainda, eu fiz um resumo detalhado de tudo o que aconteceu na corrida. É o último vídeo publicado. 5 carros bateram, Norris errou 2 vezes e Max teve sorte. Assistam lá, caso não tenha assistido ainda. Muito obrigado, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.